E teste 1, 2, 3. Então, né, gente, vamos ter uma conversa. Se vocês ouvirem barulho de fundo, é porque eu estou gravando isso no horário que meus vizinhos estão tocando um som até que não tá alto, não sei se vai dar pra ouvir. Mas se vocês captarem, infelizmente é o que temos. Então, né, gente? Bom, passado, né, o take inicial que eu gravei, bom, o título desse vídeo é este aí mesmo, eu sou uma pessoa ambígua. Por quê? Porque vocês lembram que eu falei, né, que eu tenho um desafio pessoal dos 30 livros até os 30 e tal, e eu já completei 30. Só que chegou agora no final, sabe quando você literalmente tá nadar e morrer na praia, sabe esse ditado? Então, eu estou sentindo um pouco disso, porque eu já nadei, já completei 30, e eu meio que quero desistir agora. Ao mesmo tempo em que eu não quero desistir. E eu me pego pensando na situação de que, cara, eu não deveria estar lendo um livro só porque eu tenho, tipo, uma obrigação que eu firmei comigo mesma de 3 anos atrás, que eu queria cumprir esse desafio. Ao mesmo tempo em que eu pego, tipo, umas coisas que eu tenho falado nos vídeos anteriores, que é sobre se manterem decisões que mesmo que, por exemplo, coisas de adulto, né? Tipo, a gente não gosta de fazer, mas a gente tem que fazer mesmo assim, né? Por exemplo, que eu falei, nossa, né? Infelizmente eu tenho que. Eu sou o tipo de pessoa que eu, infelizmente, tenho que, né, estar 5 vezes pelo menos na academia. Porque meu corpo dói, mas é como, infelizmente, meu corpo entende, né? Que eu estou cuidando dele. A parte triste é essa. Então, literalmente é manter as nossas decisões, né? Se manter fazendo aquilo que você tem que fazer, não necessariamente você quer, mesmo quando está difícil. Porque às vezes é a questão do que eu falei da autoindulgência, né? Que ela é quase um problema, assim, comigo, porque até certo ponto a gente fica, realmente, né? Tem que descansar, tem que não sei o quê. Só que até onde eu estou sendo autoindulgente comigo, no sentido de que, não, eu poderia estar fazendo sim, só que eu não estou fazendo, porque eu não quero fazer naquele momento, né? Então, é bem complicado. E sim, eu sou esse tipo de pessoa que fica pensando esse tipo de coisa, que ao mesmo tempo que ai, nossa, eu quero muito isso, mas tem que fazer outras coisas que eu não quero fazer em prol disso. Então, por exemplo, uma dessas é ter um shape, vou dizer assim, mas tipo, ter um físico legal, ao mesmo tempo em que eu penso, cara, eu tenho que, infelizmente, vencer ainda a resistência insulínica e ir 5 ou 6 vezes na academia. A única escala 6x1 que, não é nem que eu defendo, porque eu não defendo, a única escala 6x1 que eu me vejo fazendo é a escala de treino. Infelizmente, escala 6x1 de treino, tá? E eu fico, cara, como é que meu corpo chegou nesse ponto de que as coisas só melhoraram quando eu literalmente me enfiei 5 vezes. Comecei, né, a ir 5 vezes na academia. Não necessariamente. Essa semana eu não consegui fazer 6 vezes, porque meu pai ficou sem carro e a minha academia é engraçado. Eu prefiro voltar a pé do que ir pra minha academia a pé. Porque eu moro num bairro que tem muita ladeira. E ladeira é melhor descer do que subir. Andando, né, que eu digo. Até de carro também é ruim subir, mas tudo bem. Então, assim, eu não vejo problema nenhum. Já voltei a pé da minha academia pra casa várias vezes, mas subir só tem uma que não tem escapatória. Tipo, tem 2 ladeiras que, tipo, meu quarteirão fica entre 2 ladeiras, então eu tenho que escolher em qual delas que eu vou subir. Então, essa é a única que não tem escapatória. Então, é a única ladeira que eu me proponho a subir, porque senão eu não chego em casa. Então, assim, ai, gente, sério, eu estou muito pensando em desistir do meu desafio, tipo, tá como lido, sabe? Eu já li 21. Ao mesmo tempo que eu fico, cara, já foram 21 lidos, no caso, né? Pelo menos no contador dos aplicativos, que eu, se eu não me engano, agora eu tô lendo 3 simultaneamente. E que eu tô tentando não enfiar um quarto livro nessa história, porque eu não me dou bem quando eu tô assim. Sempre eu acabo negligenciando algum livro.
E o fato de que, quando eu sinto que eu tô com mais de 4 livros lendo simultaneamente, sempre é um sinônimo que a minha vida tá um caos. Que eu não tô lendo nenhum dos 4 direito. Então, é um pouco disso. Eu tô assim. Ah, eu queria parar. Mas são livros assim que eu quero ler, por exemplo. O chato é que a gente só vai ter noção se a gente vai gostar do livro quando a gente lê, né? Porque a maioria aqui, acho que todos os livros desse desafio nenhum era releitura, então, né? E o mais irônico é que, por exemplo, tem o Em Busca do Tempo Perdido. Gente, é chato o começo, viu? Falo com tranquilidade. Começo bem chato. E eu tô na página 100, eu acho. E na minha edição, o primeiro livro, são 3 livros, né? Dividindo em os 7 livros do Tempo Perdido. E o primeiro livro acaba na 350, e são 325 páginas de livro. Sim, eu já fiz essa contagem porque eu tenho mania de fazer isso sempre para eu organizar mais ou menos de quantas em quantas páginas eu vou ler naquela semana. Descobri eu que não dá para manter uma meta de 100 páginas semanais com esse livro, porque eu não consigo ler 100 páginas em uma semana dele. E, gente, é um livro assim que eu acho muito engraçado, porque quanto mais eu leio, mais falta. E olha que são 7, né? E é um livro assim que não é rápido de ler. Não é que ele seja difícil, mas é que é tipo o Proust contando, né, da história da família dele, como que passavam os dias. E, então, assim, eu fico, beleza, quando é que vai começar, né? E ao mesmo tempo que eu fico pensando, eu não deveria estar pensando isso, porque nem todo livro tem obrigação de me dar prazer na experiência de lê-lo, sabe? Então, eu acho muito engraçado o fato de que eu realmente vi no signo certo. Tipo, tinha até o fato de eu ter nascido no dia 21, que foi no dia da transição de Touro para Gêmeos, e de ter essa questão que toda vez que eu falo assim pra alguém, eu nasci no primeiro dia de Gêmeos, todo mundo fala, então se você é Tourêmeos, né? Porque normalmente calha ali de que o primeiro dia e nas primeiras horas de uma transição para outra, né, de um signo para o outro, acontece que a pessoa calha de ter um sol meio que em cúspide, né, que é entre duas, tipo, no momento ali das duas coisas. E é o meu caso, eu fico, nossa, eu sou uma pessoa muito ambígua. Enquanto eu tô no sol de Touro e no sol de Gêmeos. Tipo, completamente, né, o pessoal fala que são completamente opostos na maioria das coisas, e sim, tipo, eu acho muito irônico. E que o fato dessa ambiguidade me represente muito, mais do que eu gostaria. Enquanto que eu fico pensando que, ao mesmo tempo que hoje eu sou uma pessoa mais constante, por exemplo, na questão da minha própria vida, eu percebo que isso me cobra um preço muito alto. E nesse alto que eu falo, essa questão, por exemplo, de que às vezes eu fico pensando, cara, por que eu tô lendo esse livro? Ficou muito mais fácil abandonar livro. Mas assim, eu não tenho conseguido tanto tempo pra ler. E olha que eu tô desempregada, então não vou dizer que eu esteja desocupada. Mas é aquela questão de que eu tô com tempo livre, de alguma forma. Mas eu não tô lendo nesse tempo livre. E não é assim por uma noção de produtividade, é porque eu fico pensando, cara, tem tanta coisa que eu tenho que ler antes de eu ir embora, então assim. E eu não tô fazendo isso, sendo que deveria ser mais motivo pra eu dar um gás, né? Mas não. Meu cérebro não tem mais essa noção de urgência com relação a isso. Então, assim. É muito ruim ser ambíguo às vezes. Então. Ai, gente, sério. Eu não vou desistir, porque, né, eu tenho que, no mínimo, cumprir com a minha própria palavra. Mas, assim, tem hora que eu fico pensando se eu abandono. O do Tempo Perdido eu nem vou abandonar, porque se fosse os 7 livros, aí sim, né? A péssima ideia da pessoa que colocou os 7 livros, né? Mas, como não é o caso, e faltam 250, eu vou tentar trabalhar com a noção de, como o projeto é meu e quem faz o tempo sou eu, né? Indo em busca desse tempo aqui, tempo dilatado, eu vou abandonar cronogramas, porque não tá dando certo. Uma coisa assim que eu também percebo é que impor um tempo numa noção de
não é de ser produtivo, mas numa noção de funcionar assim, ter prazos, principalmente porque eu tenho um clube, me prejudica mais do que me ajuda. Juro pra vocês. E eu fico assim, cara, eu não devia estar colocando esse livro com data pra ler, porque não só o tempo perdido, mas os outros também, porque eu sei que eu não sou uma pessoa assim de ler as coisas tão. Eu acho que quando eu era parte de um clube de leitura, não quando eu era no caso, sendo agora, né? Sendo a coordenadora do clube, quando eu era só integrante, funcionava muito mais. Agora que eu sou só, eu sou a pessoa que manda no clube, acaba que me prejudica mais. Porque eu fico assim naquela cobrança de, nossa, eu tenho que acabar, né? Senão o pessoal acha que nem eu não tô nem aí pro meu clube. Mas não é necessariamente um clube assim pra gente. Pra gente ficar se cobrando. É pra quando a gente quiser ler, só que ao mesmo tempo nem eu tô podendo, sabe? Então é bem. É decepcionante ao mesmo tempo que eu fico passando a mão na minha cabeça e fico, mas é isso aí mesmo, Camille. Tipo, não é porque você tá com tempo livre que você vai estar lendo no tempo livre todo. Então, assim, ainda mais agora que eu tô numa rotina meio que. Eu ajeitei meu horário de sono, mas ainda não estabeleci esse novo horário de sono. Então, assim, eu durmo cedo e às vezes eu acordo ainda de madrugada. Tipo, durmo muito cedo. Por exemplo, ontem eu dormi, era muito cedo, e eu acordei de madrugada. Então eu fiquei o resto da madrugada acordada. Então, sei lá, gente, de verdade, é bem. Como é que é? É bem reflexivo estar vivendo essa situação de ser uma pessoa. Não sei se é ambígua é o melhor termo, mas foi quando. Às vezes eu tenho as ideias pros títulos, bem assim, meio que vem na minha cabeça e vai ser isso. E a partir disso eu faço o roteiro do vídeo. E eu falei que essa semana, né, eu vou postar 3 vídeos, porque ontem, ou melhor, hoje, domingo, dia 31/5, não teve vídeo. Mas foi porque eu saí ontem no sábado e eu voltei, eu tava com um pouco de dor de barriga. E eu voltei cedo pra casa. Dava pra eu ter gravado o vídeo. Só que eu voltei com dor de barriga e eu fiquei, ai, não quero não. Eu até avisei no Instagram. E, né, agora que vocês já sabem, né, que eu vou sair do país em algum momento, para vocês, né, me acompanharem nas redes sociais. Quando eu chegar lá, gente, vocês vão saber, né, e vai ter conteúdos, né, a respeito disso, da mudança também. E só que eu preciso muito monetizar isso, gente, sério, de verdade. Infelizmente, é uma coisa, o YouTube eu tenho que ser bem, tipo assim, não teve vídeo hoje, mas amanhã vai ter que ter, porque eu tenho que monetizar. Então, é basicamente isso. Me sigam nas minhas redes sociais. Pra quem não sabe, eu tenho um clube de leitura, apesar, né, do que eu já falei antes, mas tudo bem. O link sempre fica aqui embaixo no box de descrição. Então, me siga no meu Instagram, no meu TikTok. A partir dessa semana eu já coloquei na minha cabeça que eu vou ter que voltar ao modo blogueira, porque ou eu faço isso, né, e conquisto alguma visibilidade, vamos dizer assim, mesmo que não monetize, mas pelo menos me ajudar a paralelamente monetizar, ganhar dinheiro com isso, né, vamos dizer assim, dessa forma. Então, é isso. Vou ficando por aqui e vejo vocês no vídeo de quarta-feira. E é isso. Aí eu me dei conta de que, basicamente, dia sim, dia não, em dias alternados vai ter vídeo aqui no canal, segunda, quarta, sexta e domingo. Aí eu, oh meu Deus. Ai, ai. Não sei como é que vai ser, mas eu vou pensar aqui com os meus botões, as linhas de como é que eu vou fazer essa questão dos conteúdos aqui agora do canal. E eu avisei no meu Instagram, gente, só pra avisar. Eu trabalho com telemedicina, né? E para quem quiser me contratar, né? Quem estiver precisando de teleconsultas, né? Eu deixei, tá no link da bio do meu Instagram, você pode agendar. E é isso, me ajudem, né? A conquistar realizar meus sonhos, né? Me contratando. Não vou pedir dinheiro, mas vou pedir, por favor, me contratem. Se consultem comigo.
E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Os links vão estar todos na descrição. Então, basicamente é isso. E vejo vocês no vídeo de quarta-feira. Bem. E até a próxima.